E se um dia você acordasse e tudo que ama tivesse desaparecido? Sua saúde, sua família, seus sonhos, sua alegria. E se o silêncio de Deus ecoasse tão alto que sua alma quase desistisse? Hoje você vai conhecer a história de um homem que perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Um homem que, mesmo quando o mundo desmoronou, permaneceu de pé diante de Deus. Prepare seu coração, porque onde há dor, ainda pode nascer adoração. Onde mora a palavra? Histórias sagradas que tocam a alma. Jó era um homem diferente, não apenas justo aos olhos dos homens, mas justo aos olhos de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Sua vida transbordava bênçãos. Muitas terras, muitos animais, uma família numerosa e feliz, respeito, honra e paz. Mas havia algo que nem Jó via. No céu, sua fidelidade era observada e seria provada. Em uma reunião celestial, Satanás se apresentou diante de Deus. Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Satanás desafiou: tira tudo o que ele tem e verás se ele não te amaldiçoa. E assim, com permissão e limites, Deus permitiu que a fé de Jó fosse testada. As más notícias chegaram como ondas. Seus bois e jumentos foram roubados. Seus servos foram assassinados. Um fogo caiu do céu e consumiu suas ovelhas. Seus camelos foram levados pelos inimigos. E então, a pior tragédia: seus 10 filhos, mortos no desabamento da casa onde celebravam. A dor era insuportável. E Jó se lançou ao chão e adorou. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Mesmo em meio à devastação, sua fé permaneceu intacta. Satanás não se deu por vencido. Novamente, pediu tocar em Jó, agora em sua saúde. Logo, tumores dolorosos cobriam o corpo de Jó. Ele se sentava sobre cinzas, raspando as feridas com cacos de cerâmica. Sua própria esposa, vendo tanto sofrimento, disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. Mas Jó respondeu com fé firme: falaste como uma mulher insensata, receberemos o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. Ele se recusava em romper sua aliança com Deus, mesmo diante da maior dor. 3 amigos de Jó vieram visitá-lo. No início, ficaram 7 dias em silêncio, um gesto de respeito diante da dor. Mas, quando abriram a boca, trouxeram acusações. Você deve ter pecado. Deus está te castigando. Você está colhendo o que plantou. Quantas vezes no nosso sofrimento ouvimos julgamentos em vez de compaixão? Jó, em sua angústia, clamava: ah,
se a minha mágoa pudesse pesar, e juntamente a minha miséria se pusessem numa balança. Livro de Jó, capítulo 6, versículo 2. O céu parecia de bronze, nenhuma explicação, nenhuma resposta. E Jó, quebrantado, abriu o coração. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de espírito? Livro de Jó, capítulo 3, versículo 20. Ele não entendia, mas mesmo em sua dor, não amaldiçoava a Deus. Pelo contrário, continuava a buscar sentido no meio do caos. Finalmente o Senhor falou, não com justificativas, mas com perguntas que revelavam sua soberania. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Livro de Jó, capítulo 38, versículo 4. Deus mostrou a Jó que há um propósito maior, que nossa visão limitada não pode compreender, que nem toda dor é castigo, que nem toda lágrima é esquecimento. E Jó, rendido, respondeu: Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Então o Deus da justiça e da misericórdia restaurou a vida de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Jó recebeu o dobro de rebanhos, recebeu novos filhos e filhas, as mais belas da terra. Viveu mais 140 anos, em paz e abundância, porque o final de Deus é sempre melhor que o começo. Querido irmão e irmã, se você sente que está no meio de um vale escuro, se tudo parece perdido, lembre-se da história de Jó. Deus ainda está escrevendo o seu último capítulo. Comente com fé. Mesmo sem entender, eu confio em Ti, Senhor. Inscreva-se no canal Onde Mora a Palavra. Ative o sininho. Compartilhe esta mensagem com quem precisa ser fortalecido. Porque onde mora a palavra, mora com ela a esperança que não se apaga.